Tava organizando as coisas aqui pra gravar. Tô suando porque tá uma temperatura de nem sei quantos graus tá aqui, mas a sensação térmica deve estar uns 40 graus porque realmente tá muito quente. E eu vou até procurar aqui, 34 graus. Gente, tá muito quente e vai chover. Vai dar uma baita de uma tempestade. E tudo bem, esse é o Rio Grande do Sul, né? E aí eu não liguei o ventilador justamente para não atrapalhar o vídeo, então vamos gravar e suar mesmo, porque esse vídeo tem propósito, todos os vídeos têm propósito, né? Mas, enfim, vamos lá, porque se eu não fazer desse jeito, não vou fazer. Então, vamos lá. Eu confesso pra vocês que eu dei uma desanimada. E eu me peguei rindo de mim mesma, porque é fácil a gente desanimar, né? Quando a gente não vê resultados rápidos. A gente tem essa tendência de querer resultados rápidos. E quando a gente não vê, a gente desanima. E já aconteceu isso, na verdade, eu tinha esse canal, eu fazia vlogs de maternidade, fiz poucos vlogs, mas eu gostava muito de fazer, era algo muito gostoso e eu tinha tempo pra isso, ali no meu puerpério. E depois eu parei com o canal e depois eu decidi retomar. E quando eu retomei, obviamente eu sabia que ia lidar com o deserto daqui, né, no início. Mas eu tava super focada, com o objetivo claro, vou trazer 3 vídeos por semana regradinhos, durante pelo menos um mês, que foi que eu fiz, na esperança de dar uma movimentada, uma crescida por aqui. E não foi o que aconteceu, assim, eu achei que eu ia subir um pouco mais, mas na verdade não saí muito da onde eu tava. E as visualizações super baixas, inclusive. Isso acabou me desanimando um pouco, não a ponto de me fazer desistir, porque isso eu não vou. Eu deixei muito claro, inclusive no primeiro vídeo do meu retorno, eu falei quando eu estava profetizando, né, a minha vida nova, digamos assim. E no último vídeo eu, inclusive, abri meu coração e falei sobre os últimos anos, tudo que eu passei, como eu venci a ansiedade, depressão, síndrome do pânico e como eu tô numa fase, né, de redescoberta, né, de me redescobrir enquanto mulher pós-maternidade, entender quem eu sou e quais caminhos Deus quer pra mim. E nesse processo eu trago a minha verdade aqui, eu trago as minhas reflexões, o que eu estudo, o que eu vivo, o que eu experiencio. Esse é o propósito deste canal, né? Poder estar te inspirando de alguma forma, poder estar trazendo uma sementinha de alguma coisa boa para sua vida. Esse é o meu maior propósito aqui. Mas, obviamente, não podemos ser hipócritas em dizer que a gente não pensa em crescer, em monetizar, em fazer disso aqui um trabalho. É claro que eu, pelo menos, tenho esse objetivo, né? E tem muita gente que demora meses, que demora um ano ou mais para crescer aqui no YouTube, mas eu já vi relatos de pessoas que levaram 2 meses ou questão de poucas semanas para crescer e monetizar aqui. E seria muito incrível, né, poder monetizar e enfim, ter uma renda, mesmo que fosse uma renda extra no início, por trazer a minha mensagem aqui, fazer algo que eu gosto, e enfim, seria muito incrível mesmo. Então não vou mentir que eu não iria gostar, e que não seja um objetivo. Mas eu meio que desanimei por ver que o crescimento não tava rolando. E aí eu vi uma especialista no YouTube falando que a gente precisa de pelo menos 100 vídeos para a gente avaliar se o canal tá dando certo ou não. E aí eu tive que rir da minha cara, porque, cara, eu postei o quê? 13, 14 vídeos e desanimei por não ver crescimento. 14 vídeos eu postei e desanimei por não ver crescimento. Tipo assim, e ela falando que a gente precisa de no mínimo 100 vídeos pra avaliar se o canal tem sucesso ou não. Então eu tive que rir porque, não sei se correndo suor aqui, gente do céu. Eu tenho alergia do suor ainda, se ficar vermelho vocês não reparem, porque... Enfim. Inclusive, essa é uma das mensagens do vídeo. Se você desanimou, respira, descansa, pode desacelerar um pouquinho, mas não para. Porque quando a gente para, é muito mais difícil a gente recomeçar depois. E eu falo por experiência própria, porque eu já desisti de várias coisas que eu comecei e não tive constância, não vi resultados e pulei para outro galho. Eu acabo fazendo isso, eu tenho TDAH, então às vezes eu tenho uns hiperfocos e daqui a pouco eu perco o interesse e é difícil continuar. Mas assim, eu tô muito focada
aqui no YouTube e não é algo que eu penso desistir. E mesmo que eu não tenha resultados, mesmo que eu não monetize, enfim, o propósito maior não é a monetização, o propósito maior é a minha mensagem aqui. Então, eu vou continuar por aqui por muito tempo. E se a gente for desistir de tudo que a gente começa e não vê resultados, a gente nunca vai construir nada sólido, né? Porque esse deserto inicial, essa semente que a gente planta, que precisa criar raízes na terra, que a gente cria no escuro e que a gente não vê o crescimento, ela tá crescendo igual. Ela tá fixando suas raízes e depois ela vai crescer de uma forma visível, né? Então a gente precisa sustentar esse início, a gente precisa sustentar esse inverno, esse deserto, para que depois a gente veja a primavera chegar e florescer as coisas, né? E aí eu lembrei o quanto a mesma coisa aconteceu com o meu casamento, né? Os primeiros anos foram bem difíceis, em questão de tudo muito novo, e a gente não vem pronto, né? Então a gente precisa aprender a lidar com o outro. E eu não vou mentir pra vocês que eu já me passou pela minha cabeça a possibilidade de me separar em momentos mais difíceis e delicados. E depois eu fiquei pensando, nossa, como é fácil, né, a gente desistir tão fácil, assim, das coisas por simplesmente estar difícil ou estar desafiador. A gente faz muito isso nessa cultura eu mereço isso, eu mereço melhor, porque eu preciso me priorizar e não sei o quê. E sim, é óbvio que a gente precisa se priorizar, a gente precisa se autocuidar, existem limites, existem coisas que a gente aceita, coisas que a gente não aceita, e tem coisas que sim são inaceitáveis, e tem casos sim que, diante dessas coisas inaceitáveis, a separação é a melhor escolha, tá? Mas eu tô falando de casos em que muitas vezes a gente só tá enfrentando um desafio ali, algo que, enfim, um perrengue, e muitas vezes é fácil a gente pensar em desistir ao invés de lutar, de dizer não, a gente vai vencer, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver, a gente vai conversar, a gente vai entender o outro, a gente vai se perdoar, a gente vai, sabe? E aí eu percebi o quanto muitas vezes eu queria que o outro fosse de uma forma, sendo que eu não estava sendo. Não estava no nível do que eu estava desejando, sabe? Por exemplo, às vezes você quer uma pessoa 10 e você ainda é um 3, você ainda é um 4. Acontece. E aí você acha que a solução é, vamos separar, eu vou desistir, eu vou fazer outra coisa. E na verdade não precisa ser assim. Na verdade é uma fuga, né? O nosso cérebro, ele tenta fugir do desafio, sempre. Inclusive quando a gente procrastina para fazer as coisas, o nosso cérebro, ele tá nos poupando de gastar energia. Começou a ventania. Mas vamos lá, o nosso cérebro, ele sempre quer nos proteger. E essa cultura de, eu sou o centro do mundo, muitas vezes nos coloca em posições egoístas, em que a gente acha que fugir é a melhor escolha, e sem se importar em tentar ser melhor. E essa é a base de tudo que eu prego, né? Que é o nosso desenvolvimento. A gente olhar para as nossas sombras e transformar em luz. É isso que eu acredito que a gente está fazendo aqui, né? Que muitos chamam de santificação, inclusive. Que é a gente ir tirando cada vez mais as sombras, as camadas, as coisas ruins, as coisas do ego, e trazendo, né, a nossa luz mais para tona e caminhar e agir com mais consciência, né? Consciência da nossa alma, do nosso espírito, é o que eu acredito. Existe um equilíbrio, sabe, entre a gente se espiritualizar e orar para Deus e ter fé e tudo mais, e a gente se colocar em ação mesmo, e a gente enfrentar os perrengues da vida, enfrentar os desafios e ter constância nas coisas que a gente se propõe a fazer, e não desistir tão fácil das coisas, e se trabalhar, né? E olhar para uma situação e olhar para o próprio umbigo antes de olhar para o umbigo do outro. Tem uma passagem, agora eu não vou lembrar qual que é, tem uma passagem da Bíblia que Jesus fala, antes de apontar o dedo para o outro, aponte para si mesmo. Antes de apontar o dedo para o umbigo do outro, aponte para si mesmo. Eu nem lembro, acho que é lá em Mateus, deixa eu ver se eu acho. Aqui, em Mateus capítulo 7, ele fala sobre julgamento ao próximo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgam, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá por conta da viga que está em seu próprio olho.
Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É tipo isso, falando de apontar o dedo, na verdade era um cisco no olho. Mas, se não me engano, tem uma que fala também sobre apontar o dedo para o umbigo do outro, antes aponte para o seu. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente quer algo na nossa vida sem pagar o preço, sem sustentar o processo, sem sustentar o desafio que muitas vezes chega. E isso para tudo, tanto para um canal no YouTube, quanto para um empreendimento, para uma carreira, para um relacionamento. Quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, a gente começa a questionar, a gente pensa em fugir, a gente pensa em desistir. E aí que Deus entra, né? E que a palavra entra, porque desde que eu comecei a ter esse relacionamento com Deus, através da Bíblia, da oração, eu me senti muito mais sustentada, com muito mais força para continuar mesmo nesses momentos de desânimo. E aquela coisa, né, que Jesus fala, venham até mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso. Eu demorei para entender essa fala de Jesus, porque eu pensava, tá, mas de que forma eu posso descansar no Senhor? E aos poucos eu fui entendendo que esse descanso, ele é muito interno, não é um descanso físico, né? Não é um descanso que, enfim, às vezes a gente interpreta as coisas muito com o nosso racional. E na verdade é algo muito mais profundo do que isso. E quando eu comecei a entender que esse descanso tá muito relacionado com a nossa fé, com a força que a gente busca em Deus, com o sustento dele, com a palavra dele, com se permitir ser direcionadas por ele, entender que se Deus te direcionou por um caminho, ele te disse que é esse caminho, que é para você fazer isso, então é para você fazer isso, ele vai te dar todas as ferramentas necessárias para você ir, para você continuar, para você fazer, e não necessariamente vai ser fácil, não necessariamente você vai fazer de uma forma que você sonhou, idealizou. Na verdade, talvez você tenha que enfrentar várias coisas no caminho, mas são essas coisas que vão te fortalecer, que vão te fazer crescer, que vão te fazer olhar para trás depois. Futuramente você vai olhar para trás e pensar, nossa, olha o que eu passei, o que eu enfrentei, como eu cresci, como eu me desenvolvi, como eu fui forte, como eu, sabe? E é claro que você não precisa ser a fortuna, a salvadora, a que carrega o mundo nas costas, não é nesse sentido, mas no sentido de você entender o seu caminho, entender que tudo tem o seu preço e que você precisa construir o que você quer, o que você deseja. E aí entra uma questão bem importante também, que lá no início eu falei da questão da roupa, né, que eu dei risada, que tá parecendo com a mesma roupa e tal. E na verdade, eu tava pensando que esse ano eu preciso renovar o meu guarda-roupa, né. Eu tenho roupas de muitos anos atrás que eu não me identifico mais. E esse ano eu sinto que eu tô me transformando numa nova mulher e que não se encaixa mais nas roupas antigas que eu usava. E aí isso me lembrou de uma coisa que eu aprendi, que é a gente não constrói uma nova vida com base no que a gente deseja ou só em ações vazias, sem propósito. A gente constrói uma nova realidade a partir do que a gente é, a partir da nossa identidade. E é por isso que é muito importante esse trabalho interno, essa configuração de olhar para as nossas sombras, de olhar para as nossas travas, para o nosso ego e entender o que precisa ser solto, o que precisa ser trabalhado ali. Muitas vezes a gente quer mudar o outro, a gente quer que o outro resolva as coisas pra gente, ou que o outro seja diferente, a gente não olha para si. A gente não olha para o quanto a gente precisa ainda melhorar e crescer e se trabalhar. E desde que eu comecei a me trabalhar internamente e trazer isso para o meu dia a dia, comecei a perceber transformações, inclusive no meu relacionamento. Porque, como eu disse antes, eu queria algo que nem eu estava dando. Eu queria um marido perfeito, sendo que eu não estava sendo uma boa esposa. E aí comecei a perceber como que eu posso melhorar. O que eu posso fazer? Eu não tenho controle sobre o outro, mas o que eu posso fazer? E desde que eu comecei a mudar, eu comecei a ver mudança em todo o ministério. Então, por isso que eu te digo que a mudança começa dentro. Não adianta você querer agir de uma forma diferente sendo a mesma pessoa que você era antes. Você vai acabar repetindo os mesmos padrões. Para você mudar um padrão, para você mudar de vida, para você construir uma nova realidade, você precisa mudar quem você é por dentro. Mudar a sua
identidade, a forma que você se enxerga diante do mundo, diante das coisas e diante de Deus. Muito se fala sobre criar uma identidade em Deus, quem eu sou em Jesus. Eu nunca entendi sobre isso, na verdade eu achava meio estranho, tipo, como assim? Mas, ai, gente, eu tô com coceira no meu couro cabeludo do suor. A questão é que eu não entendia sobre isso, sobre criar uma identidade em Deus, e hoje eu estou começando a entender um pouco melhor, porque é como se a gente começasse a descascar as camadas do ego e entender quem a gente é enquanto essência. Eu sei que parece meio palavras bonitas, mas na prática nada mais é do que você realmente entender quem de fato você é, sem todos os rótulos que te colocaram que você mesmo se colocou. Sem todas essas questões e travas e inseguranças e resistências do seu ego. Sim, você se permitir ser quem Deus te criou para ser. E é um processo, não é da noite pro dia, não é da água pro vinho. É um processo, é um caminho, e eu acredito muito que é um caminho eterno, porque sempre vão ter coisas pra gente trabalhar enquanto a gente tá aqui. Se você acha que você não precisa trabalhar em nada, que você não precisa mudar nada, que você não precisa evoluir, sinto muito, mas é difícil a gente chegar em um lugar que a gente ainda não chegou, a gente crescer e ir para um novo patamar de vida sem a gente organizar o nosso interior, sem trabalhar as coisas que nos travam, que nos mantêm nos mesmos padrões. Então, eu acredito que a mensagem que eu queria passar hoje era essa, justamente de você entender que se às vezes está difícil, está desafiador, a solução não é desistir e talvez você vá desanimar e tá tudo bem, você é humana, você pode desanimar, você pode desacelerar um pouco, mas não desista, não pare. Se você sente que é o caminho que Deus está direcionando, só vai, só continua, independentemente do tempo que for levar para acontecer. Lembra que o que realmente importa não é a linha de chegada, mas sim o processo. E, enfim, que você possa olhar para dentro e se transformar cada vez mais e se entender cada vez mais enquanto essência, para que você possa atrair coisas muito boas na sua vida, porque esse é o segredo. Não tem atalhos, não tem outro caminho. É trabalho interno para se refletir no externo. E eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Comenta aqui nos comentários o que você sentiu, as suas reflexões, seus insights. Deixa o like se você gostou, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, você me ajuda muito. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.